Olá, pessoal. Meus cumprimentos. Desejo que todo mundo esteja bem. Recentemente me foi pedido que eu gravasse uma sequência de aulas a respeito de orações subordinadas, tá? Só que eu reputo como sendo de absoluta importância que nós iniciemos primeiramente fazendo a diferenciação entre o que é frase, oração e período, certo? Dentro do período, nós temos uma divisão entre simples e composto. No simples, nós abordamos os termos da oração, tá certo? Porém, como o pessoal que solicitou é um pessoal mais adiantado, eu já vou, enfim, saltar essa questão aí, certo? Essa abordagem do período simples e vou diretamente ao período composto, por coordenação e subordinação, tá certo? Então, eu preparei uma apresentação aqui. Contudo, antes de ler propriamente a apresentação, né, abordar a apresentação, eu vou já deixar aqui um breve resumo, fazer uma diferenciação entre o que é frase, oração e período, tá? Então, o que é frase? Frase é aquele enunciado que tem sentido completo, tá certo? Então, nós temos uma grande divisão aí, uma divisão entre o tipo de frase quanto ao aspecto de entonação e quanto ao aspecto morfológico, tá certo? A gente vai já ver essa divisão aqui. Então, novamente, a frase é aquele enunciado que tem sentido completo, tá certo? O que é a oração? A oração é aquela estrutura, certo? Ela é aquela estrutura que se organiza em torno de um verbo, tá certo? É aquela estrutura linguística que se organiza em torno de um verbo. E o que é o período? O período é aquela estrutura, certo? Não, eu diria de outra forma. O período é a frase verbal, tá certo? Então, dessa informação do período ser frase verbal, nós tiramos duas conclusões. Que, obviamente, deverá girar em torno de um verbo, deverá apresentar um verbo e também deverá ter sentido completo, já que a frase tem sentido completo, tá certo? Vamos aqui à apresentação que eu preparei a vocês. Frase, oração e período. Frase. A frase é um conjunto de palavras que exprime sentido completo, capaz, portanto, de estabelecer comunicação. Exemplos. Nós temos aqui exemplos de frases muito simples, frases simples e frases complexas, não é? Frases simples, muito simples. Exemplo, legal. Frases simples. Voltei mais cedo da escola. Frases complexas. A realidade pode ser entendida como um todo formado de dois universos distintos. De um lado, a natureza, representada pelas coisas naturais, coisas que o homem já encontrou prontas. De outro, o universo da cultura, ao qual pertencem as coisas construídas pelo homem. Observação. O sentido da frase depende do texto ou da situação em que se encontra. As frases muito simples possuem sentido extremamente ligados à situação em que são proferidas. Por isso são denominadas frases situacionais. Um oi, por exemplo, dependendo da situação, pode representar um cumprimento, um chamado ou uma resposta a um chamado. As interjeições e locuções interjectivas são exemplos típicos de frases situacionais. As frases costumam ser classificadas pelos seus aspectos sonoros e morfológicos. De acordo com a entonação dada, as frases podem ser de 5 tipos: declarativas, interrogativas, exclamativas, imperativas e optativas.
De acordo com o aspecto morfológico, as frases podem ser nominais ou verbais. Tipos de frase, não é? Nós vimos que elas podem se agrupar em duas divisões, certo? Quanto ao aspecto de entonação e quanto ao aspecto morfológico, certo? Então vamos lá. Aspecto sonoro. A frase é uma estrutura melódica que tem início e fim demarcados pela entonação da voz. Na escrita, esse aspecto sonoro é representado pela pontuação, ou seja, pelo ponto final, pelo ponto de interrogação ou pelo ponto de exclamação. Declarativas. O que são as frases declarativas? As frases declarativas são aquelas que expressam declaração ou informação. Elas podem ser do tipo afirmativa ou do tipo negativa. As afirmativas, exemplo de frase afirmativa. Meu pai foi jogar bola. Meu pai foi jogar bola. Exemplo de frase declarativa negativa. Meu pai não foi jogar bola. Frase quanto ao aspecto sonoro do tipo interrogativa. As frases interrogativas expressam pergunta, indagação. Se dividem em direta ou indireta. Por exemplo, meu pai foi jogar bola? Direta. Indireta. Quero saber se meu pai foi jogar bola. Ou seja, eu pergunto, eu questiono, eu indago, sem exatamente utilizar a entonação que levaria à utilização do ponto de exclamação, certo? Exclamativa. As frases exclamativas expressam admiração, indignação. Exemplo: meu pai foi jogar bola. Perdão, a entonação seria até um pouco diferente. Meu pai foi jogar bola. Meu pai jogando bola. Essas seriam as entonações corretas. Frases imperativas. As frases imperativas expressam ordem, pedido. Exemplo: pai, jogue bola comigo. Exemplo 2. Não jogue bola hoje, pai. Frases optativas. Expressam desejo. Exemplo: vá com Deus. Exemplo 2. Tomara que dê tudo certo. Quanto ao aspecto morfológico. Quanto ao aspecto morfológico, nós temos dois tipos de frase: as frases nominais e as frases verbais. Do ponto de vista das classes gramaticais, o verbo possui papel fundamental na estrutura da frase. A presença ou não do verbo na construção diferencia os tipos de frases em dois grupos, nominais e verbais. Nominais. As frases nominais são frases construídas sem verbo, apenas com nomes, certo? Que são representados aí por palavras de quais classes? Substantivo, adjetivo, advérbio, numeral e pronome, certo? Exemplo de frase nominal, ou seja, construída apenas por nome, sem verbo. Exemplo, fogo. Exemplo, cuidado. Exemplo, belo serviço seu, criança. Por que esses são exemplos de frases e de frases nominais? Frase, porque apresenta sentido completo. Nominal, porque possui em sua estrutura apenas nome, não verbo. Exemplo 4. Que deliciosas aquelas noites quentes na solidão à beira-mar. Verbais.
são as frases construídas com verbo ou locução verbal. Exemplo: corra, que a chuva está chegando. Exemplo 2: quero que você cuide dessa roupa, menino. Exemplo 3: que belo serviço você fez, criança. Exemplo 4: passamos noites deliciosas na solidão à beira-mar. Oração. Então, recapitulando o que é frase antes de nós iniciarmos na oração, ou melhor, iniciarmos a oração. Frase são os enunciados que apresentam sentido completo. Se possuírem nomes apenas em sua estrutura, serão frases nominais. Se apresentarem verbos em sua estrutura, serão frases verbais. Oração. A oração é uma estrutura contida na frase e elaborada em torno de um verbo. A frase verbal pode conter um ou mais de um verbo ou locução verbal. Para cada verbo ou locução verbal da frase, tem-se uma oração. Veja: que belo serviço você fez, criança? Ou seja, uma estrutura, um enunciado formado de um verbo e portanto, tem uma oração, certo? Formada de um verbo, uma oração. Primeira oração: quero que você... Segunda oração: que você cuide dessa roupa, menino. Então, nós temos o que aqui? Dois verbos, isso, verbo cuidar e verbo querer, ou seja, nós temos duas orações, tá certo? Continuando. É preciso que corramos porque a chuva está chegando. Nós temos o que aqui? Nesta oração, neste enunciado, perdão. É preciso que corramos porque a chuva está chegando. Nós temos três verbos, logo nós temos três orações, certo? Então, nós temos aqui um enunciado formado de três verbos, portanto, composto de três orações. Distinção entre frase e oração. Considerando a característica fundamental de cada uma dessas estruturas, o sentido para a frase e o verbo para a oração, nem toda frase é oração. Um exemplo é a frase nominal. Quando eu digo, por exemplo, fogo, eu comunico o que eu quero ao meu interlocutor. Eu comunico ao que eu quero, certo? Perdão, eu comunico ao meu interlocutor a mensagem que eu quero, porém sem utilizar nenhum verbo. Se eu me utilizo desse recurso de comunicação, eu estou me utilizando de uma frase nominal. Uma frase, por quê? Porque tem sentido completo, certo? E nominal, porque não existe a presença de um verbo aí nesse enunciado, do qual eu utilizei para me comunicar com o meu interlocutor, certo? Período. Agora, para finalizar, o que é o período? O período é a frase verbal, não é? Que nós vimos lá no início, mas vamos à leitura do que foi escrito aqui, do que eu separei para vocês. Toda frase verbal é também chamada de período. Assim, período é a frase organizada com uma ou várias orações, certo? Período é a frase organizada com uma ou várias orações, tá certo? Então, qual é a marcação aqui do período? É a pontuação, certo? Eu preciso lembrar o seguinte, que se eu tenho apenas eu tenho um enunciado, este enunciado precisa de todo ele, da completude dele para que eu me comunique com alguém, então
eu preciso de todas as orações que houver dentro desse período para que eu consiga alcançar o meu objetivo de comunicação, tá? Se eu utilizo apenas parte desse período, certo? Eu estou me referindo aqui a uma oração, tá? Então, repetindo, a marcação do período ela é feita pela pontuação. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, tá certo? Então, na verdade, todo o período é organizado em torno da frase verbal, tá certo? Recapitulando aqui. Toda frase verbal é também chamada de período. Assim, período é a frase organizada com uma ou várias orações. Tá? Exemplo: o vento forte engrossava as ondas do mar. Se eu digo apenas... Ah, não, aqui só tem uma oração, né? Só tem um verbo, só tem uma oração. Então, é um período simples. Aqui eu já tenho um exemplo de período composto, ou seja, é formado por duas orações, né? Exemplo 2. Não imaginei que fosse gostar tanto assim de você. Então, nós temos aqui dois períodos, certo? Nós temos o verbo imaginar, que marca uma oração, e fosse gostar é uma locução verbal que marca a segunda oração. Nós temos um período do tipo composto por subordinação. Não imaginei que fosse gostar tanto assim de você. Não imaginei é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Nós vamos estudar isso aí mais adiante. Então, pessoal, aqui o assunto começa a afunilar, né? Então, quanto ao período, que é o que nos interessa aqui, nesta sequência de aulas, é a abordagem do período composto, né? Porém, para que vocês tenham um entendimento disso, tá? Dessa visão panorâmica aí a respeito do que a gente está estudando, do que nós estamos estudando, é necessário que eu fale também do período simples, tá? Contudo, conforme eu disse, eu não irei abordar o período simples, que é o momento em que nós nos debruçamos sobre os termos da oração. Nós estudamos os termos da oração, tá? Entretanto, eu vou falar dele aqui, a título de informação. E, para finalizar, eu vou mostrar aqui para vocês o mapa mental que eu fiz, com o objetivo aqui de facilitar o entendimento do assunto. Bem, período simples é aquele formado de apenas uma oração. Exemplo: uma forte chuva pegou-nos na volta do passeio. Uma oração, nós temos aqui uma oração, ou seja, um verbo, um período simples, não é? Bem, e aí eu finalizei aqui, não é, que com os termos da oração eu vou abordar no mapa mental 2 que eu fiz. Na verdade, deixa eu tentar explicar o que eu fiz aqui. Para que eu oriente todo o estudo de sintaxe, eu dividi o meu material, o material que, na verdade, eu ainda estou finalizando, em 3 grandes blocos. No primeiro bloco, no primeiro mapa mental, eu abordei essa diferenciação entre frase, oração e período. No segundo bloco, no segundo mapa mental, eu tratei dos termos da oração, tá? Termos acessórios, essenciais, integrantes e acessórios. Toda essa parte, que é bastante assunto, não é? E no terceiro mapa mental, eu
abordei exatamente os períodos. Período sim, perdão. Vou voltar aqui a explicação. No primeiro mapa mental, eu tratei da diferenciação entre frase, oração e período. No segundo mapa mental, eu tratei do período simples, né, que engloba os termos da oração. E no terceiro mapa mental, eu estou tratando, porque eu ainda estou finalizando aqui, o período composto, tanto por coordenação quanto por subordinação, certo? Então é isso. Por isso que está aparecendo aqui na apresentação que eu fiz essa escrita aí de mapa mental 2, certo? É isso, pessoal. Período composto é aquele formado de 2 ou mais orações, não é? Então, exemplo, quando saímos, já era tarde, não havia ninguém na rua. 3 orações, período composto. Tá certo? Então, este período que é finalizado onde, pessoal? Ele é finalizado aqui no ponto final. Quando saímos, já era tarde, não havia ninguém na rua. Isto tudo aqui é um período, certo? Isso tudo é um período. Quando saímos, já era tarde, não havia ninguém na rua. Este ponto final aqui, após a palavra rua, por que não está aparecendo para vocês aí? Período composto, agora apareceu. Então, quando saímos, já era tarde e não havia ninguém na rua. Este ponto final, após o substantivo rua, marca o final do período. Isso tudo que vocês estão lendo aí é um período composto por 3 orações. Se este período possui mais de uma oração, ele é considerado um período composto, tá? Então é isso. Lembrando que a marca do período é a pontuação. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Então, quanto à divisão, o período composto ele pode ser dividido em coordenação, em período composto por coordenação, e período composto por subordinação. Tá? E aí, conforme eu estava explicando, o período composto será estudado no mapa mental 3, que eu ainda estou finalizando. É isso, pessoal. Então, este mapa mental aqui foi o mapa mental que eu elaborei para orientar o nosso estudo aqui quanto à diferenciação de frase, oração e período, tá certo? Então, é isso. É isso que eu tinha para falar a vocês, tá certo? Então, quem tiver interesse aqui em receber esse mapa mental, inclusive ele não é um mapa superficial, tá, pessoal? Eu ponho informações dentro de cada tópico aqui, eu ponho texto, tá? Explicação. Então, não é um simples mapa mental, tá? Ele possui, de fato, anexos aqui ao longo do estudo, tá certo? Então, quem tiver interesse pode entrar em contato que eu cedo, sem problema algum, esse material, tá? Tá certo, pessoal? Então, para finalizar, frase, oração e período. Frase, enunciado com sentido completo. Oração, estrutura, certo? Estrutura que gira em torno que se organiza em torno de um verbo, tá? Frase, oração,
E período. Período é a frase. A frase verbal, tá certo? Então, é sinônimo de frase verbal, né? Então, o período é aquela estrutura, certo? Que se organiza em torno de oração ou orações, tá? E que é delimitado pela pontuação. Ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação. Se ao longo dessa estrutura nós tivermos apenas uma oração, nós teremos período simples. Se ao longo do enunciado, da estrutura, né, da estrutura, nós tivermos várias orações, nós teremos período composto, certo? Então, quanto ao período, no período simples, nós estudamos os termos da oração, e no período composto, nós estudamos uma divisão em coordenação, em período composto por coordenação e período composto por subordinação, tá? Caso eu ainda tenha restado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, que eu vou, na medida do possível, me empenhar para resolver essas questões aí, tá certo? Se não ficou muito claro, não tem problema algum, vocês podem entrar em contato que a gente resolve, tá certo? Essas dúvidas. Então, é isso por enquanto, e a próxima aula já vai ser propriamente a respeito de período composto por coordenação, primeiramente, e depois por período composto por subordinação, tá certo? Período composto por coordenação, período composto por subordinação. Período composto por coordenação, nós temos nós temos apenas 5 divisões aí, e no período composto por subordinação nós temos 3 grandes blocos e cada bloco desse possui subdivisões, tá? Nós temos as orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais, certo? Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula falando sobre período composto por coordenação, tá certo? Um grande abraço.